Olá pessoal, literatura em poucas palavras. Esse projeto Literatura em Poucas Palavras, ela segue o nosso projeto Filosofia em Poucas Palavras, Teologia em Poucas Palavras. Porém, literatura em poucas palavras, a gente não vai assim tanto falar sobre o que é a literatura, mas a gente vai abordar com os livros que nós temos lido e aquilo que nós adquirimos em nossa leitura. Por isso que hoje nós temos um livro que nós terminamos de ler há pouco tempo, que é O Filósofo e a Teologia de Etienne Gerson, da editora Academia Cristã, que contém no máximo, podemos assim dizer, 244 páginas. Está aqui o livro especificamente. Recomendo a leitura desse livro, seja para aqueles cristãos acadêmicos teológicos e aqueles cristãos que estão em uma universidade filosófica ou não, né? Aqueles que estão estudando, que são amantes da teologia, são amantes da filosofia. Para vocês, essas duas questões é outro. Mesmo também para aqueles que são amantes da ciência, porque ele, no último capítulo, vai falar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento. Ele vai falar o futuro da filosofia cristã. Ele aborda essa questão do relacionamento do cristianismo com outras ciências e com a filosofia, como deve ser. Então, é um livro fácil de leitura, é um livro que no máximo podemos assim dizer que tem 11 sumários. 11 sumários do livro. O primeiro sumário é o primeiro capítulo, né, dessa questão. Nós temos lá as infâncias da teologia ou as infâncias teológicas. Aqui ele vai apresentar como ele começou a estudar a filosofia e ele vai abordar bastante sobre a importância do credo, a importância do conhecimento filosófico a partir das Sagradas Escrituras, da revelação, a partir dos princípios doutrinários que foram deixados ao longo da história. Então, é um livro que é assim, podemos dizer, ele é um pouquinho biográfico, porém não é aquela biografia que ele vai falar muito como ele cresceu, o que ele fez, as suas... Não, mas é uma biografia no sentido que ele vai abordar sobre a sua caminhada acadêmica da teologia para a filosofia e como ele começou a buscar aprender sobre a filosofia tomista. Ele é ele é católico, ele é um tomista. Então, assim podemos dizer, uma biografia caminhando no sentido mostrando a sua caminhada acadêmica, das experiências que ele teve, dos professores que ele conheceu, dos professores que mais o influenciaram, e ao mesmo tempo ele também aborda o curso da própria filosofia, falando sobre a escolástica, falando sobre a era moderna e a era que ele estava apresentando a situação de como a filosofia estava naquela era. Aí nós temos aqui sobre a infância, que ele vai falar um pouquinho sobre a infância no seu livro, falando de como é necessário conhecer a filosofia e de onde partir o conhecimento da mesma. Ele diz o seguinte: um problema foi-lhe posto desde o tempo de juventude. Tal problema ainda se lhe apresenta. E, embora hoje talvez ele conheça melhor seus princípios, jamais conseguiu resolvê-lo. É uma espécie de solidão interior. Então ele vai falar daqui de suas experiências. Aí ele vai falar o seguinte: seu padrinho recita para ela o credo e assume em seu nome um compromisso em termos cujo sentido nem ele próprio entende. Chega um dia em que cabe a ele decidir entre assumir ele próprio os compromissos que
outro ora assumir por ele no batismo, ou recusar-se formalmente a aderir a tais compromissos. Então ele vai citar o exemplo de como é a ação de um padrinho diante da igreja. Esse padrinho tinha a responsabilidade de instruir o seu filho nos credos, nos princípios bíblicos. E ele não só vai falar sobre o próprio padrinho, como também vai falar sobre os próprios pais, ele mesmo, a sua experiência. Aí ele vai citar as dificuldades que ele teve ao longo do caminho, vai falar sobre a universidade, que era bastante influenciado com Emile Durkheim, vai falar sobre Auguste Comte, vai falar sobre René Descartes, né, nas universidades, nas dificuldades que ele teve de sustentar o seu credo e como também de ser um filósofo como tal. Aí ele vai falar sobre a desordem. Nessa desordem ele vai tratar quanto a desordem na área filosófica, que houve uma desordem nesse requisito de matar a metafísica, de deixar de contemplar o Criador, e como também na própria desordem da teologia, que muitos teólogos estavam buscando estudar teologia e não eram. E ele vai apresentar como também que a questão da filosofia, a revelação natural não leva à conversão. A conversão está a partir do próprio convite do próprio Deus, feito por meio das Sagradas Escrituras. E ele vai falar da teologia perdida, que é essa questão do conhecimento teológico, né? E onde ele vai tratar nessa questão da revelação também. E aí ele depois vai falar sobre a teologia reencontrada. A teologia reencontrada, que vai falar como se buscou a busca, no sentido, sendo aqui redundante, no sentido de conhecer a teologia a partir da filosofia ou da teologia escolástica, porque na escolástica não se usava muito essa diferenciação da teologia cristã ou teologia escolástica, só simplesmente se falava teólogo. A única distinção que se tinha é sobre a teologia, a filosofia pagã. Não se tinha a questão da teologia cristã, da filosofia cristã como nós temos hoje. E aí ele vai falar sobre o caso de Bergson, falando como Bergson foi útil. Porque enquanto a igreja se fechou, tinha medo de enfrentar o iluminismo, de enfrentar aqueles que matavam a metafísica, que olhavam para a cristandade como uma questão irracional, houve um filósofo, como assim também o Senhor fez na época dos pais da igreja, assim como o Senhor fez com São Tomás de Aquino, com outros homens, Boaventura, entre outros filósofos católicos que ele cita aqui. Ele vai falar que, porém, o que aconteceu é que Deus levantou um filósofo, não podemos assim dizer, ele tem uma dificuldade de afirmar se ele é ou não cristão, mas alguém que não professou a sua fé pública quanto à crença de uma religião. Porém, Bergson foi aquele que resgatou a metafísica, a percepção das experiências religiosas, a realidade do que é ser religioso, a verdade da religião, que ela não tem que ser morta, destituída, que ela não é algo irracional. Bergson traz essa realidade em sua filosofia, em seus trabalhos filosóficos que ele aborda, que o próprio Bergson escreveu. Porém, ele também vai dissertar uma crítica para Bergson por causa da sua percepção do ser transcendental. Mas ele faz uma defesa. Qual a defesa que ele faz? Ele fala, Bergson, nós não podemos chamar tão atenção por ele apresentar um Deus que parece se refaz ou se desenvolve. Não podemos chamar muita atenção dele, porque ele não se proclamava um cristão. Então ele não é um teólogo que se dedicou no sentido bem profundo das questões teológicas. Ele simplesmente se aventurou, né, em falar sobre a religião, e como também no seu conhecimento filosófico
buscou apresentar as questões religiosas à metafísica. Então ele fala bem sobre Bergson, também como faz uma crítica aqui, né? Quanto a ele diz uma questão aqui: enquanto eu vivia assim, a minha religião, Bergson ainda procurava a sua. Como poderia eu esperar receber dele luz sobre uma ordem de fatos dos quais, por falta de experiência pessoal, ele não podia penetrar o sentido? Eu nunca confundi a filosofia e a religião. Então ele vai dizer assim: não se encontram as fontes da religião ao final de uma filosofia. Se quisermos falar dela, é necessário partir dela, que não tem fonte, mas é a fonte. Então não se encontra a fonte da religião no final de uma filosofia. Se nós queremos falar da religião, precisamos ir para a fonte. E quem é essa fonte? O próprio Deus. De outro modo, jamais encontraremos. A fé e a teologia, onde ele vai tratar essa questão, trazendo a crítica e como também falando a favor do Bergson. E no outro ponto, ele vai falar um pouquinho sobre a ausência da sabedoria no mundo contemporâneo da sua era. Aí ele vai falar mais também sobre a utilidade de Bergson e ele vai citar de como muitos não aproveitaram da cosmovisão filosófica de Bergson. Em vez de tirarem o que é de bom, em vez de serem sábios, muitos cristãos se levantaram em uma forma de crítica infantil para com a cosmovisão bergsoniana. E aí ele fala um pouquinho também sobre quando ele vai falar da ausência, a resposta de Bergson, né, que ele vai dar uma resposta mostrando que ele não tem como criticá-lo, como eu já disse, porque ele não era cristão. E a sua forma de pensar não é uma forma de defender uma religião. Então ele dá essa resposta quanto à filosofia de Bergson. Né? E aí tem essa questão da separação da filosofia, de como precisamos delimitar o limite da filosofia, porém a filosofia é uma serva da teologia, a teologia mestra. E o filósofo cristão precisa estudar a filosofia como um cristão, como um teólogo, e usar da filosofia o meio para glorificar ao Senhor, extrair aquilo que é de bom. Por isso precisa-se ter sabedoria. E quando nós temos ausência da sabedoria, nós vamos olhar para a filosofia como uma inimiga da religião, mas não é isso. Aí ele vai falar sobre a filosofia cristã, vai citar do Papa aqui, né, a encíclica Eitine do Papa Leão XIII, a convocação, o decreto dele para que as pessoas voltassem, os cristãos, às escolas filosóficas as escolas teológicas daquela época, lá nos séculos XIX, para que eles voltassem a buscar, a estudar filosofia, e como também se estabeleça a filosofia tomista como o pressuposto mãe de todas as escolas teológicas e filosóficas existentes na predominância católica. Aí ele vai falar sobre a arte do tomismo, vai apresentar como o tomismo é bom, como São Tomás de Aquino desenvolveu essa questão. Aí ele vai falar que para se tornar um tomista precisa se estudar, não só simplesmente ouvir, precisa se dedicar, buscar conhecer o tomismo, saber como se desenvolveu. E é algo que ele fala muito interessante. Ele vai falar: o tomismo é uma filosofia fechada, porém ele é uma filosofia aberta, ou uma teologia fechada, porém uma teologia aberta. São Tomás, em sua Suma, apresenta as suas ideias, mas isso não quer dizer que, como estudante da filosofia, a gente não deve buscar conhecer, se fechar só no passado. Ele vai apresentar São Tomás de Aquino, ele mesmo tendo os seus pensamentos,
ele comeu um pouquinho dos patriarcas, né? Os pais da igreja, como também comeu um pouquinho da sua própria era, comeu um pouquinho no Aristóteles, no Platão, em outras formas de pensar. Então, São Tomás de Aquino não só se fechou nele, ele olhou, teve uma visão ampla. Assim também precisa ser os cristãos que estudarem a filosofia. E o Padre Leão, 13º, chama essa atenção. E ele vai falar sobre o futuro da filosofia cristã. Ele fala, se a filosofia cristã se fechar em si mesmo, no passado, ela vai se perder e ela vai se tornar inimiga. E ele diz, saiba que realmente existe conflitos entre a filosofia e a teologia. Ele vai falar, assim como também no próprio meio do campo do saber secular, entre a matemática e a física, tem os seus conflitos. Então, não é errado existir essas diferenças, mas precisa se estabelecer o diálogo, e os cristãos e o filósofo cristão precisa estar atento ao desenvolvimento intelectual da sua era da ciência e extrair o que é útil desses desenvolvimentos, dessas novas formas de pensar para o bem da teologia, sabendo que a teologia, a palavra de Deus, ela não muda, ela é permanente, mas ele vai falar filosofia, a ciência, ela se desenvolve. Então o cristianismo precisa estar atento a isso, saber isso, utilizar das verdades que existem na ciência e na própria filosofia para a glória de Deus e para desenvolver algumas doutrinas e ser bem explicado, né? Assim como São Tomás de Aquino usa esse fenômeno do primeiro motor, do primeiro imóvel de Aristóteles para apresentar a Deus como Criador, como o Senhor, a fonte da existência de todas as coisas e o movedor de todas as coisas, mesmo sendo Ele um Deus imóvel, porém também móvel. Então, o livro O Filósofo e a Teologia de Gilson, né, é muito bom para aqueles que querem estudar a filosofia, para aqueles que amam filosofia, para aqueles que estão no campo acadêmico e também que amam história, e aqueles que são tomistas também é uma boa indicação de leitura. É muito para se falar, então aqui a gente só faz um bate-papo rápido para te instigar. Saiba sempre que a filosofia é uma serva da teologia. Elas não são inimigas. Pode sim ser usado. E nós temos a filosofia cristã que tem sido muito útil para o desenvolvimento pessoal, racional da cristandade e da apologética também. Deus o abençoe, se inscreva, compartilhe e nos siga para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Fui.